desta epístola, desta primeira leitura. E São Tiago nos dá um conselho muito prático, muito sábio para a nossa vida espiritual. O que ele fala para a gente? Todo homem deve ser pronto para ouvir, mas demorado para falar. Em nossa linguagem humana simples, nós devemos ouvir mais e falar menos. É sábio aquele que sabe ouvir mais e falar menos. Isso é muito importante na nossa vida, saber escutar. Claro que, em primeiro lugar, a voz de Deus em nosso coração, mas essa escuta é preciso, principalmente nesse mundo de hoje tão dissipado, esse mundo tão barulhento e às vezes tão distraído. Nós precisamos ouvir mais. E talvez um mundo tão arrogante, tão orgulhoso, se dá o direito de falar. A pessoa vai para as redes sociais, às vezes sem argumento algum, vai para a TV, vai para os canais, e a pessoa fala, mas aquele que fala demais, ele corre o risco de usar a sua língua para o mal. A gente sabe que a língua é um instrumento de vida ou de morte, e a gente não pode usar a nossa língua para o instrumento de morte. É evidente que a gente tem que falar quando deve falar, senão também é um pecado de omissão, né? Aquele que deveria falar algo, mas não falou, é um pecado de omissão. Mas é muito importante hoje que se destaque em saber ouvir. Nós devemos aprender a ouvir. Às vezes Deus fica temando conosco, como uma criança, quando uma criança está lá, talvez jogando videogame, o pai está tentando falar com a criança está distraída, cabeça longe. Estou tentando falar com você, o pai dá uma sacudida na criança. Às vezes Deus faz isso com a gente. Estou tentando falar com você, mas você não para, não está dissipado, não para um pouquinho para rezar. Estou tentando. E Deus sempre está ali, tentando falar em nosso coração. E por isso nós devemos saber ouvir. Mais do que ouvir com o ouvido físico, é ouvir com o nosso coração. Isso é muito importante na nossa vida espiritual. Porque Deus sempre fala, Ele fala de diversas formas para o nosso coração. Através da criação, das criaturas. Basta a gente observar a natureza. Aqui em Friburgo, então, um prato cheio, né, de natureza, a beleza natural. E Deus fala através das criaturas, da sua criação. Mas o ser humano ele é tão barulhento que não consegue ouvir, não consegue chegar até Deus por essa escuta. Deus fala através da Sagrada Escritura, talvez um trecho que a gente leu, o Evangelho que a gente estudou, através do ensinamento da igreja, através da nossa oração quando alguém reza, sabe dialogar verdadeiramente, sabe conversar com Deus. Deus ali fala, a gente saber escutar, olhar para Deus, saber escutar. Não é só chegar e pedir a Deus como um comércio, mas é aprender também a escutar a voz de Deus. Isso é muito importante, a escuta de Deus. Isso faz parte da nossa intimidade com Deus. Ouvir a voz do Espírito Santo no Evangelho, a igreja já vai nos preparando para Pentecostes, Ascensão e Pentecostes, já vai nos apontando a vinda do Espírito Santo. Então é importante saber também ouvir a voz do Espírito Santo em nosso coração. Ele quer nos falar, Ele quer mostrar a salvação, porque Deus não se engana, Ele não nos engana, Deus não quer enganar ninguém, Ele quer falar para a gente enxergar mais o caminho do céu, conhecer mais a sua luz, a sua presença, para a gente buscar mais a sua presença, viver mais na sua alegria. Agora, aquela pessoa que não escuta, ela vive nesse mundo às vezes sem rumo, batendo a cabeça, por quê? Ela não soube escutar. É evidente que aquele que sabe escutar, depois ele vai saber falar. Ele vai saber tomar as suas escolhas corretas, as suas atitudes, a sua decisão. Ele é sempre mais sábio, sempre está na frente. Por quê? Porque primeiro ele ouviu, ele sabe escutar. Então isso é muito importante na nossa vida espiritual, essa escuta. Não só no plano espiritual, mas também no plano humano, com o nosso próximo. Ouvir, por exemplo, a voz da nossa consciência. A consciência, quando é bem formada na inteligência e na fé, ela não falha. A consciência nossa vai mostrando, cuidado com isso, com aquilo, você está errado nisso, cuidado com esse caminho, você pode se perder.
seja ouvir a voz da nossa consciência, ouvir a voz do nosso próximo, dos mais experientes. Por que não ouvir mais a voz de um avô, de uma avó, da mãe, do pai? Isso é muito importante. Eles já passaram por uma história e a gente precisa saber ouvir. A nossa vocação, principalmente no matrimônio, é um grande desafio, essa questão da escuta, né? Um dos maiores problemas do matrimônio é isso. Meu esposo não escuta. Minha esposa não escuta. Então a gente precisa saber ouvir. Talvez na agitação da nossa vida, vai cada um para um lado durante o dia, um trabalho para lá, outro para cá, e quando se encontra à noite já pega logo o celular. Peraí, mas o celular não é mais importante do que a minha esposa, do que o meu esposo. Deixa eu escutar, vamos ver o que a minha esposa tem a dizer sobre o seu trabalho, o dia que ela passou, como foi, o que aconteceu. Então, mais do que nunca, nessa agitação, talvez até pela tecnologia, nós precisamos saber escutar. E as pessoas não sabem falar mais, se expressarem. Por quê? Porque justamente não sabem ouvir. Até em casal de namorado a gente encontra essa dificuldade, né? De vez em quando, olha, mas esse aqui namoro, esse olha lá, nunca conversa um com o outro, está junto, mas nunca conversa, não tem diálogo. Por quê? Talvez porque não sabe mesmo escutar mais, é só falar, trocar mensagens, redes sociais, essa agitação toda. Então a gente precisa, nesse campo humano também, familiar, da nossa vocação, a gente precisa saber escutar. Escutar em primeiro lugar, depois certamente você vai enxergar o caminho, você vai tomar a decisão correta. Como os santos faziam, Nossa Senhora cumpriu tão bem a missão de Deus para ela, cumpriu os planos de Deus, São José, os santos. Por que eles foram santos? Porque eles escutaram, ouviram a voz de Deus, entenderam os planos de Deus para as suas vidas e eles buscaram cumprir aquilo ali. Mas eles souberam escutar. Escutar é próprio de quem é humilde. Mas se você quer saber escutar, você tem que praticar a virtude da humildade. É evidente que o orgulhoso, aquele que acha que sabe tudo, que a visão dele é mais correta, que não precisa de ninguém, que nasceu pronto, esse nunca vai escutar. Esse tipo de pessoa jamais vai escutar alguém, porque ela acha que o sistema dela, a visão dela, é ela mesma que está correta. Essa pessoa não sabe escutar, porque falta ali, é claro, a base que é a humildade. Portanto, todo o nosso trabalho, o nosso papel é tirar um pouquinho do nosso orgulho, daquilo que a gente acha que sabe tudo, para a gente ouvir mais, para a gente escutar mais. E aí a gente vai levar para o nosso coração, e aí a outra leitura no próximo domingo, São Tiago vai falar, não basta só escutar, mas também é preciso praticar, seria uma outra homilia, mas aqui o foco nessa escuta, aprender a escutar é muito importante para a gente cumprir bem a nossa missão aqui na Terra, a nossa vocação, para a gente ter intimidade com Deus. Isso é o mais importante para a nossa vida. Vamos, portanto, pedir esta graça a Nossa Senhora. Nós estamos no mês de maio, no mês de Mariano, olhando para Nossa Senhora. Aliás, os artistas, quando eles representam Nossa Senhora, fazem as imagens de Nossa Senhora, faz sempre Nossa Senhora com a boquinha bem pequena. Geralmente, Nossa Senhora tem os lábios pequenos, a boca pequena, mostrando o quê? É a mulher do silêncio, a mulher que falava menos, mas escutava muito. Como nos ensinos São Lucas, no Evangelho, ela levava no seu coração, meditava tudo no seu coração, ou seja, ouvia, ela compreendia e depois ela praticava, porque ela falava pouco, mas ouvia tudo e cumpria tudo pela sua escuta de Deus, que ela possa nos ensinar esse mesmo caminho, caminho de humildade, de escuta, para que Deus possa brilhar mais na nossa vida, não brilhar o meu eu, o meu egoísmo, mas que Deus possa brilhar, que Ele possa ser a luz da minha vida e que eu possa nele, através dessa escuta, ter uma profunda e uma sinceridade, uma sincera união com Ele, e um dia também eu possa receber dele, de Deus, o nosso prêmio eterno no céu. Amém.